Então, vamos para a seção 2. A seção 2. Escuta aqui, Google Seu Merda número 2, tá? Então, uma headline do The Champs aqui. Voltei pro meu bom e velho The Champs. Essa já tem um tempo também, mas eu tava aguardando ela. Júri nos Estados Unidos decide que o Google possui monopólio ilegal em sua loja de aplicativos. O veredito, como resultado de uma disputa com a Epic Games, afirma que a Google Play Store e o seu serviço de cobrança trabalham em práticas anticompetitivas. O Google irá recorrer da decisão, enquanto a Epic considera a decisão uma vitória para todos os desenvolvedores de aplicativos. Detalhes sobre as medidas corretivas serão tomadas em janeiro. A informação são do site The Verge. Então, se vocês lembrarem, e eu acho que a notícia vai citar isso aqui, o Google, a Apple foi processada pela mesma coisa pela Epic Games. Porque a preocupação da Epic era quando eles vendiam coisa dentro do Fortnite que a Apple queria tirar um X por dentro. E o Google também quer tirar um X. Então, basicamente, se tu jogasse Fortnite no PC ou em um console ou alguma outra plataforma, quando tu comprava um skin, ia 100% pra Epic. Quando tu comprava na Apple, ia 70%. A Apple tirava 30% só porque estava rodando num dispositivo da Apple. Mas isso acontecia porque a cobrança no dispositivo da Apple, ela precisa passar pela Apple Store, ela precisa usar a API da Apple Store, tá? Então é por isso que a Apple processou. Então, aconteceu a mesma coisa com o Google, porque ele também estava fazendo isso, e vamos ler essa aqui que é rapidinho. Google perde processo antitrust movido pela Epic. Julgamento considerou que o Google criou um monopólio no mercado de lojas de app. A audiência para decidir sobre compensação do caso será realizada em janeiro. Não sei quando de janeiro, vamos ver se fala. O julgamento do processo antitrust da época contra o Google decidiu que a Big Tech criou um monopólio com a sua loja de aplicativos. A acusação da Epic contestava a prática de cobrar uma taxa pelas vendas dentro da Play Store e, ao mesmo tempo, impedir sistemas de pagamento em lojas de terceiro, considerando prática abusiva e desleal. Google informou a imprensa que recorrerá da decisão. Tá, então tu não podia ter uma cobrança paralela dentro. Porque, se não me engano, no caso da Apple, talvez eles citem aqui, a Epic tentou fazer isso, botar assim, não, vai até o nosso site e de lá tu compra, que daí tu não compra de dentro da loja, tá ligado? E a Apple também não queria que eles fizessem isso. O projeto antitrust da Epic lembra muito a ação movida contra a Apple, até porque ambas foram abertas no mesmo dia. Contudo, além da demora para iniciar o julgamento e agilidade em chegar no resultado, outra diferença é que o processo da Epic contra a Google revelou o acordo da Big Tech com fabricantes de smartphones. Neste acordo, a Google permitia que algumas empresas, como Netflix e Spotify, tivessem uma vantagem ou desconto no pagamento das taxas por compras dentro de seus aplicativos e por meios próprios de cobrança. No caso da Netflix, a Google ofereceu uma taxa de 10%, mas o streaming preferiu apenas impedir a assinatura dentro do app para Android. Então, olha que legal. Os burgueses disseram assim, ó, foda-se esses aplicativos pequenininhos que querem fazer venda dentro. Esses têm que se fuder, esses têm que levar uma taxa enorme. Pra ti, Netflix, que é um grande parceiro comercial, a taxa é só 10%. E daí o Netflix disse, não, foda-se, eu não vou deixar as pessoas assinarem por dentro. Eu vou dizer, vai até o computador e assina a Netflix no computador. Louco, né? Spotify ficou por um tempo livre da taxa do seu próprio meio de pagamento e pagava apenas 4% quando o cliente assinava usando o sistema da Google. O caso foi revelado durante o julgamento e uma derrota à parte, já que deve levar outras empresas a negociar um acordo vantajoso. Então, além do Google ter essa discriminação aí de quem ele fazia acordo, que daí o pessoal vai dizer, não, é o livre mercado, o Google pode fazer isso, é a plataforma dele, né? Não tem nenhum problema. Mas era segredo também, para as outras não quererem negociar. Melhor, nem saberem que dava para fazer isso. Resultado definido. Mas não o que será feito. Apesar da vitória da Epic, o julgamento ainda não decidiu o que a Google terá que fazer para quebrar o monopólio. Na verdade, a desenvolvedora de jogos nem mesmo pediu a indenização. O que a Epic quer é que a Google permita que as empresas lancem lojas de apps e seus próprios sistemas de pagamento sem ter que dar um tostão para a Big Tech. A definição da compensação será definida na segunda semana de janeiro. Daqui a pouco, então. Já talvez tenha sido. Relembrando, no processo contra a Apple, a Epic foi grande derrotada, mas caiu atirando. Das 10 acusações, apenas uma foi favorável à desenvolvedora. A que permite aos aplicativos informar sobre os meios de pagamento fora da Apple. Então, eu não sei o que foi tão diferente para o Google perder e a Apple ganhar. Mas uma das coisas que a Apple foi obrigada a fazer por causa desse processo da Epic, que foi bom, é que o aplicativo chega e diz assim, ó, se tu clicar aqui e for pro meu site, tu vai assinar. E daí isso permite que os aplicativos não vendam pela Apple e não paguem a taxa da Apple. E, obviamente, a Apple não queria que tu fizesse isso, porque eles queriam tirar o máximo que eles podiam dos desenvolvedores e dos outros aplicativos. A Epic também é uma empresa gigante. A Epic é uma empresa que tem práticas bizarras. A Epic, eu acho que fez uns 2 layoffs e mandou umas 800 pessoas embora no último. É uma empresa merda também, tá? Não tem empresa boazinha, mas isso aqui é aquilo que a gente gosta de ver, briga de burguês, tá?
Então a gente gosta de ver briga de burguês. Melhor ainda seria enquanto eles estão brigando a classe trabalhadora dar um gank e tomar os meios de produção, mas isso fica apenas para os meus sonhos, tá? Mas tem essa notícia e tem mais uma minha aqui sobre o Google, que é essa aqui, ó. Claro que não existe empresa do bem, exatamente. Tu tá na live do cara toda avermelhada aqui, falando de comunismo, isso aqui é given, tá ligado? Isso aqui é o que a gente vai falar. Então saca só essa aqui. Essa aqui é de 29 de dezembro, tá um pouquinho atrasada, mas enfim, eu tento trazer elas juntas, fazer um roteirinho, né? Google fecha acordo para evitar processo bilionário em que era acusado de rastrear usuários secretamente. Segundo a ação coletiva aberta nos Estados Unidos, aplicativos da empresa permitiam monitorar atividades mesmo com o navegador Chrome no modo anônimo ou privado. E isso é uma coisa que vocês têm que saber também. Eu acho que a maioria das pessoas que estão na live de TI aqui sabem que, na real, o modo anônimo, a única coisa que o modo anônimo faz é não guardar os dados que tu acessou ali naquela sessão, tá? Então, assim, tu acessou o site A, depois o site C, depois o site B. Aquilo ali não vai ficar no histórico de navegação. Mas o teu provedor, né, que tá usando, o teu próprio computador, dependendo de se em algum lugar tem algum dado que fica, tipo, por exemplo, os downloads que tu fez e tal, e os sites que tu acessa, tem exatamente as mesmas informações. A única coisa que o modo anônimo faz é não guardar no teu histórico do navegador aquilo que tu está fazendo. Localmente, exatamente. Então, assim, vamos ler sobre esse caso, se foi só isso, ou se foi uma coisa que acontece muito, que inclusive na última live eu ia trazer esse exemplo e eu esqueci e também ia ser meio pau no cu, mas às vezes acontece que a mídia não super especializada em notícias de TI, eles só misturam conceitos, tá ligado? Eu ia trazer na última live, quando eu tava falando da Unity, que o cara, a matéria falou: a Unity é a criadora de Pokémon GO e Genshin Impact. E tava escrito isso na matéria. E eu, tipo, não, eles não são os criadores, são jogos criados com a Unity, que é uma engine de fazer jogos, tá ligado? Então, às vezes, tem isso nas matérias. Só chamando a atenção também pra isso, nem sei se é o que vai acontecer. Então, aqui, logotipo do Google, né? Google fechou um acordo para evitar um processo bilionário nos Estados Unidos em que era acusado de rastrear milhões de pessoas que pensavam estar navegando na internet de forma privada. Os autores do processo alegavam que análises, cookies e aplicativos do Google permitiam o rastreamento de suas atividades mesmo quando configurava o navegador Chrome para o modo incognito e outros navegadores para o modo de navegação privada. Tá, mas isso aqui é interessante também. Porque isso aqui tá falando de uma coisa diferente, que é basicamente assim, ó. Mesmo quando tu tá deslogado do teu navegador e tu chega deslogado num site e ele não sabe quem tu é a princípio, existe uma técnica, e inclusive eu até devia ter trazido o site aqui para mostrar para vocês, mas eu não sei se ia ser legal porque talvez ele mostrasse algum dado meu. Mas existe uma técnica que é basicamente assim, pegar todos os sinais que o teu browser tá passando para a internet. Boa, a técnica fingerprinting, pegar tipo todos os cookies que tem acesso, pegar teu endereço IP, que eu já falei para vocês que identifica um pouco, pegar, enfim, a versão do teu sistema operacional, a versão do navegador, que são tudo coisas que tu afirma para as pessoas, e daí tu junta esses todos os dados, sei lá, digamos uns 20 dados, e daí esses dados, é tão difícil que uma pessoa esteja tudo exatamente igual, que eles pegam e dizem assim, ok, quando vier todos esses dados iguais aqui, é a pessoa X. Tu talvez não saiba que a pessoa X é o Lucas, tá? Que enfim, é brasileiro, mora no Rio Grande do Sul e tal, tá aqui todo... Talvez tu não saiba disso, mas tu sabe que, assim, 2 acessos da mesma pessoa com todos esse conjunto de dados aí, essa fingerprint, vão ser iguais. Exatamente porque esses dados, eles são tão únicos. E daí as empresas, obviamente, usam isso para criar perfis. Eu não sei se vocês já viram que há um tempo atrás, é que assim, faz tempo que eu nem vejo o Facebook por aí. Mas claro, a gente ainda usa tudo do Facebook ou da Meta porque eles são muito grandes na internet. Mas tinha uma época que quando tu entrava no Facebook, dá pra spoofar eles. Inclusive tem alguns plugins que fazem isso. Quando tu entrava no Facebook, ele dizia coisas do tipo assim, mesmo que tu não tivesse conta, olha só, talvez tu conheça essas pessoas. Vocês já viram isso? Se tu entrava deslogado, mas sei lá, tu foi no Google e daí tu achou um grupo de Facebook que era uma coisa que tu tava procurando. Ou alguém postou um link de uma postagem de Facebook. E daí ele mostrava embaixo assim, tipo, cria uma conta no Facebook, talvez você conheça as pessoas. E daí quando eu entrava, mostrava toda a minha família. E daí tipo, como? Como é que ele sabe
que sou eu, basicamente. Ele sabe que existe uma pessoa X na vida de todas essas que tá conectada de alguma maneira pelos dados e tal, pelos interesses, talvez pelo IP e tal, e ele sabe que aquilo ali é toda a minha família. Só que ele não sabe que eu sou eu, ele sabe que esse perfil sou eu, tá ligado? Então Isso, Shadow Profile, até... Então é disso que a gente tá falando, tá? Não é a balela que o Brave ajuda a não ser tão rastreado assim. Eu acho que a vez que eu comentei bastante sobre isso... E eu já vou voltar pra ler o chat, porque vocês estão passando muito rápido de novo. Mas a vez que eu comentei sobre isso é no vídeo que eu vou botar aqui em cima, que é um dos meus favoritos, que é sobre o ludismo hoje, o ludismo digital contra as plataformas. E daí eu falo de uma ferramenta que se chama Noisy, eu acho. Depois eu boto o link aqui embaixo. Mas que a moral dela é gerar dados falsos pros sites, tá? Pra fazer isso. Só que daí é o que eu falo, isso eu vejo como uma forma de ludismo, embora talvez não super se encaixe, porque, tipo, beleza, se todo mundo individualmente mentir seus dados, a gente vai prejudicar um pouquinho esses modelos. Mas não é só isso. A gente precisaria, tipo, sair dessas plataformas, regulamentar essas plataformas, processar essas plataformas, ter a segurança pessoal de não botar os dados, todas essas coisas, mas é difícil, assim. Então, enfim, eu sempre advogo por não apenas soluções individuais para os problemas, tá? Ad nauseam, vai fazer sentido, tem outro que faz isso, tá? Então, eles afirmam que isso transformou o Google em uma coletânea incontrolável de informações, permitindo à empresa conhecer seus amigos, hobbies, comidas favoritas, hábitos de compras e coisas potencialmente embaraçosas que procuram online. Sim, isso é verdade, mas daí eu vou me contradizer aqui, assim, a gente tem que tentar dividir o menos de dados possíveis que a gente conseguir com o Google. É difícil pra caralho. Mas a gente pode tentar, mas ao mesmo tempo vamos ver. Isso aqui é interessante. Eu sempre, geralmente, quando eu trago as notícias, eu trago de um viés político e da luta política e tal. Então vamos ver. Ó. Julgamento da ação coletiva movida contra a empresa estava previsto para fevereiro de 2024, mas foi suspenso nessa quinta-feira, 28, depois que os advogados, acho que isso era dezembro ainda, do Google e dos consumidores disseram ter chegado a um acordo preliminar. Os termos do acordo não foram divulgados, mas os advogados esperam apresentá-lo para aprovação judicial até 24 de fevereiro de 2024. O processo buscava pelo menos 5 bilhões de indenização. Aí é foda, porque assim, o Google tá roubando meus dados também, tá? O Google tá roubando dados de vocês também. Quando é que vai chegar uma graninha pra gente? O que diz o Google? Nem o Google nem os advogados dos consumidores, autores da ação, responderam imediatamente aos pedidos de comentários nessa quinta. Em agosto passado, quando a Big Tech tentou anular o processo sem sucesso, o porta-voz do Google, José Castaneda, disse que a empresa discordava fortemente dos argumentos da acusação. Por algum motivo, o Google discordava. Que surpresa. Segundo a agência Reuters, ele afirmou que o modo anônimo no Chrome dá ao usuário a escolha de navegar na internet sem que sua atividade seja salva no navegador ou dispositivo. Que a empresa deixa claro que cada vez que uma aba anônima é aberta, os sites poderão coletar informações sobre a atividade. Ele falou o que eu falei, tá? Só que como ele é do Google, foda-se ele. Na época, a juíza Ivone Gonzalez Rogers rejeitou anular o processo porque não encontrou evidência de que os usuários tenham consentido que o Google coletasse informações sobre o que eles viam online, porque a Alphabet, dona da Google, nunca lhes disse explicitamente que faria isso. A juíza é a mesma que suspendeu a ação após as partes chegarem a um acordo nessa quinta. Tá, e isso aqui é bom, tá ligado? Isso aqui é bom ver acontecendo nos Estados Unidos, porque no Brasil, enfim, pelo menos a LGPD tenta legislar um pouquinho disso. Na União Europeia, a GDPR tenta legislar um pouco disso. Então, toda vez que o site tem um modelo de funcionamento basicamente baseado em roubar todos os teus dados, que nem o Google e todas as Big Techs, ele tem que dizer, oi, eu roubo todos os teus dados, por favor, permita que eu roube todos os teus dados para tu poder usar o site. E daí a gente vai lá, tá, eu permito, porque a gente precisa usar o site, tá ligado? Mas pelo menos tem isso. No Brasil também tem. A regulamentação disso não é, assim, eu não sei muito como é que tá acontecendo, mas quem deveria regulamentar isso é a ANPD, um órgão, tá? Inclusive a gente vai falar um pouco sobre eles aí. E eu falo mais que ninguém lê a EULA e Lo Samart. Seria legal que a EULA fosse um documento que fosse fácil de ler e não extremamente complicado e que tu pudesse dar opt-in das coisas. Seria legal que não fosse uma coisa tipo assim, ou tu aceita ou tu não usa nenhum serviço do Google. Seria legal que tu dissesse assim, eu quero usar serviços do Google que não são enriquecidos com os meus dados de voz, que não são enriquecidos com os meus dados de busca. Tem essa opção, e daí tá, beleza, tu não pode usar a busca do Google, ele ia dizer, quando tu entra lá ele vai dizer, tu não pode usar, porque tu disse que tu não quer que a gente tire esses dados, ou as tuas buscas vão ser ruins, que é uma coisa que ele fica o tempo inteiro. Tua busca vai ser uma merda, tua busca vai ser um lixo se eu não puder roubar todos os teus dados. Eu, tipo, beleza, pode ser. Só que não tem, sabe? Aí, tipo, tu tem que consentir com tudo ao mesmo tempo. Savak, poderia me explicar como alguém poderia me achar por trás da história? Em Mr. Robot tem a cena que ele diz que controla os exes de nós, mas não sei muito bem o que é isso. É o primeiro episódio, né? Isso aí é fino.
Inclusive, assim, quando eu tiver sem ideias pro canal e precisar gerar um monte de conteúdo rápido, eu vou fazer assim, Zavak reage a todos os episódios de Mr. Robot e explica as coisas. E daí a gente vai, sabe, gerar conteúdo infinito e tal. Tem um vídeo muito bom que basicamente o cara fala exatamente sobre isso. É um cara que tem um canal, tipo um podcast de segurança da informação. E daí ele traz um cara que é literalmente um racudão, assim. Que, eu nem sei quem esse cara é, tá ligado? Ele vai dar as dicas. Não é o The Hated One. Eu também conheço esse cara. Eu só não gosto muito desse Hated One porque eu acho que ele é meio trumpista das ideias. Ele é tipo, as oligarquias vão pegar tudo. Eu queria que ele fosse comunista, tá ligado? Mas ele só é meio, tipo, teorista de conspiração, assim, bizarro e tal. Isso é uma boa. Tu pode procurar o próprio pessoal do Tor explicando como é que é o ataque dos X-Notes, mas esse vídeo que eu tava pensando, o cara explica como é que é. E daí ele explica, inclusive, que existe a teoria que, assim, não existem muitas evidências, mas existe uma convicção muito forte que vários desses nodos de saída são controlados pelo governo dos Estados Unidos exatamente porque eles sabem que o pessoal, quando vai pro Tor, é pra fazer caquinha, é pra fazer crimes, é pra fazer atividade subversiva, e daí eles controlam os X-Nodes pra poder conseguir capturar esse tráfego, que é o que o Elliot explica no primeiro episódio de Mr. Robot, quando ele diz lá, quem controla os nodos de saída controla a rede. Ele fala isso, tá ligado? Já participei há muito tempo da maratona de programação SBC, assim. Mas então é isso, um bloquinho de notícias sobre o Google sendo o Google. Exatamente. A Evil Corp, eu sempre falo que a Evil Corp, pra mim, é tipo Amazon, Google e Microsoft juntos. Agora que eles estão começando a ter financeiro junto, que eles estão começando a ter, tipo, vários... O Google tem robô, tem financeiro, tem inteligência artificial... Isso, mais a Amazon e tal, pra mim é a Evil Corp da série. Valeu, Ilosa Marte, por estar dando os detalhes técnicos do Thor, inclusive daí mostrou que talvez eu não seja tão esperto, porque eu não saberia explicar essa dinâmica técnica, mas eu vou botar uns links pra recomendar pra vocês aqui, tá? Então, não sei se tu viu todo Mr. Robot, mas existe sempre essa sensação de paranoia na série, que eu acho que é muito bom o Hazardia. Não viu? Tá. Então, quando daqui a um tempo o canal tiver sem conteúdo e eu fizer Zavak reage a todo o Mr. Robot, tu vai ver junto, tá? Assista Mr. Robot junto comigo.